Hoje, no Ateliê Sergipe, vamos conhecer o universo encantador de Ana Denise Souza, uma artista que transforma a memória e a identidade sergipana em arte. Olá, seja bem-vindo ao Ateliê Sergipe comigo, Mônica Pena. A nossa entrevistada de hoje é a artista plástica sergipana Ana Denise Souza. Ela vai nos mostrar como a arte pode preservar memórias e contar histórias de um povo. Ana, como foi o seu primeiro contato com a arte e quando foi que você percebeu que esse era o seu caminho? Olha, o meu contato foi bem cedo, né? Eu costumava fazer desenhos e trabalhos escolares. Meu pai, vendo isso, uma vez ele me trouxe de uma viagem dele um cavalete com tudo dentro. E eu comecei a fazer, e mesmo depois que eu casei, tive filhos, que tive que dar uma parada, entendeu? Quando eu voltei, aí eu voltei de vez. Mas desde os 13 anos, e eu tive também incentivo, tanto dele como de um poeta que tinha aqui, João Freire Ribeiro, que morava defronte da minha casa. São memórias que eu acho que muitas vezes os aracajuanos esquecem. Ele era um grande poeta. E daí, hoje eu não paro, porque hoje, para mim, além de ser uma coisa que eu gosto de fazer, tomo o meu tempo e eu não penso em mais nada. Eu penso naquele momento que eu estou vivendo. Com pinceladas intuitivas e carregadas de identidade, Ana construiu sua narrativa visual na arte naif, técnica que se tornou sua assinatura. Você falou mais cedo que você é praticamente a única artista plástica que trabalha com a arte naif, aqui em Sergipe. Que eu conheço. Que você conhece, né? Então, Ana, para quem está nos assistindo, como que você explica essa arte e o que ela representa no seu trabalho? Olha, todo artista ele passa por diversas escolas, né? A gente vai tentando até se achar em uma. Quando eu cheguei no naif, eu vi que eu tinha liberdade de fazer, porque a arte naif é uma arte ingênua. Você não precisa de ter muitos detalhes de rosto, disso, daquilo. Mas é uma arte que ela se diferencia porque ela tem perspectiva, profundidade. A minha é muito colorida, tá? E é uma arte que é autodidata. E eu faço muito as cores de tinta. Existem as cores básicas, mas eu sempre faço algumas cores. Talvez isso seja uma característica minha. Tem muito artista que faz isso, mas eu faço as cores que eu quero. E como é uma arte naif, eu preciso me preocupar com aquilo que eu quero mostrar. E a minha arte é essa. É simples, mas sempre com alguma coisa diferente. O reconhecimento de Ana ultrapassa fronteiras. Sua obra encanta por retratar temas regionais com linguagem simples, carregada de afeto e pertencimento. Teve um e-mail que eu recebi do Museu Magog, no Canadá, em Quebec, que eu tive para fazer um croquis em cima da música de John Lennon, Imagine. E que eu tinha que mandar esse croquis em 15 dias, para depois, se eles aceitassem, eu fazer a tela e mandar. Eu consegui fazer, mandei, a minha tela ficou. E nessa seleção eram 60 mulheres do mundo inteiro só. E no Brasil nós só tivemos 4. A única nordestina fui eu. Então isso para mim é uma vitória. Mas eu tenho obras espalhadas por outros lugares, entendeu? Eu já fiz exposições em São Paulo, já fiz exposições em Salvador. Então, para mim isso é como se... não é um comércio. Para mim, a minha arte é mostrar o que o Estado tem. Quantos prêmios você guarda aí na sua lembrança já? Tenho algumas medalhas do INCOR, em São Paulo, tem mais um outro que eu sei que eu tenho isso. Agora, prêmio, eles não dão muito assim em dinheiro, né? Eles mandam um certificado ou de participação ou de se a gente ganha o primeiro lugar. Isso eu tenho guardado vários. Mas tem uma coisa aqui também que eu queria chamar a atenção. O Exército fazia, no mês de agosto, uma gincana com crianças, adultos, adolescentes e idosos para fazer pinturas durante o dia lá.
E eu ganhei uma dessas seleções, a minha tela está lá. Eu acho essa tela assim, muito linda e de impacto, porque eu fiz o soldado da Caatinga, com a caneca, dando água a um pássaro na Caatinga. Deve estar lá no corredor deles, entendeu? Isso é uma coisa também que eu gostaria que aparecesse um pouco mais, mas não aparece. Talvez se eu encontrar hoje o comandante do exército, eu falo para ele. Mas eu tenho desenhos de todos os prédios públicos de Aracaju. Quando eu vou fazer uma pessoa, eu tenho que fazer primeiro o corpo da pessoa, cabeça, membros. Por quê? Porque a gente nasce nu, a roupa é colocada depois. É um trabalho minucioso. Então, a pintura para mim é detalhe, tenho que pensar nas cores e tenho que pensar naquilo que eu vou ou tirar ou aumentar. O simples pode ser grandioso quando conta a história de um povo e nas mãos de Ana Denise, cada traço é memória viva. Quando eu penso no mercado, eu me lembro indo com minha avó no mercado que não tinha nada do que tem hoje. Era totalmente diferente, não tinha nem refrigeração para carne, tá? E tem muita coisa em Aracaju que minha memória vem fresca. Muito, e eu gosto de fazer isso, eu gosto de botar o folclore, eu gosto de botar o que eu vejo. Uma das telas que para mim foi assim muito boa de fazer é o Vaticano, que está lá no Memorial, e o carro-chefe que vai ser o mapa de Sergipe, né? É o segundo que eu faço. O primeiro eu fiz com as características de cada município. E o governador Marcelo Deda foi quem ficou com essa tela, e fiz também para a Emília Correia o mapa de Aracaju, porque, na verdade, Aracaju tem o formato de uma perna de mulher sexy. Bom, no meu ponto de vista, né? E entreguei para ela e tudo, espero que ela cuide com carinho. E esse mapa de Sergipe, que foi assim, olha, deu trabalho, viu? Foi uma pesquisa muito grande e eu vou continuar fazendo. Então a sua arte, ela representa, de um modo geral, a cultura e a tradição do povo sergipano. E de muitas lembranças que eu tenho também, entendeu? Ao longo de todos esses anos de história. Toda a minha vida, e eu vou fazendo, às vezes eu me lembro que na minha época de faculdade e de adolescente no Ateneu, tinha muito aqueles bailezinhos de garagem, né? A gente podia ficar na porta namorando. Então isso eu faço, porque a minha memória vem como se fosse uma fotografia mesmo. Então eu coloco isso nas minhas telas, porque são lembranças boas, agradáveis, e que eu acho que pode até passar uma mensagem para quem está lendo minhas telas. Porque a arte naif é uma arte que você coloca aquilo que você vê, que sua imaginação quer. Um recado que você pode citar hoje. Eu percebo na sua arte que você vem evoluindo junto com a história e com a sociedade. E você é bastante antenada com o que acontece no dia a dia, na sociedade sergipana, na questão política. Tudo eu boto um recado. Às vezes um recado meio subentendido, entendeu? Eu mostro muito a polícia, os garis, os bombeiros, porque eu acho que são forças que a gente tem que dar. Eu sei lá, a gente tem que botar para frente isso. Eu faço muito, coloco também muito sobre a diversidade, tanto de gênero quanto de raça. Eu coloco pessoas com bengala, cadeira de roda, isso já é uma crítica às nossas calçadas, que são péssimas, e aos motoristas que sempre botam os carros na frente das rampas. Isso eu passo isso diariamente, porque atualmente eu estou usando bengala, então eu passo isso. Eu vou botando na tela para ver se as pessoas se educam ou se tem um pouco de empatia. Mas, acima de tudo, também você retrata a cultura e a sociedade sergipana. Estão bem marcadas na sua arte, né? Eu coloco muito o nosso São João, eu coloco muito a traíra, porque essa eu vi pessoalmente quando eu era pequena em Laranjeiras, tá? Mas eu gosto muito de mandar recado. No traço de Ana Denise, a história se pinta viva e a cultura sergipana segue colorindo o amanhã. Qual é a sugestão, qual é aquela dica que você pode deixar para o artista iniciante, tá?
para aquela pessoa que está começando nas artes, qual é a sua dica depois de tantos anos trabalhando, retratando a cultura e a tradição, né, de Sergipe? Então, pode ficar à vontade. É que não comece com tinta. Comece com grafite, desenhando, mas desenhando de verdade mesmo, porque é a única coisa. Quem tem desenho, aí consegue fazer outras coisas, mas quem não sabe desenhar, não vai fazer nada. Ana, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui no Ateliê Sergipe, por compartilhar com a gente a sua história, o seu talento. Eu tenho certeza, Ana, que quem está assistindo o nosso programa hoje sai daqui muito mais inspirado. Muito obrigada. Inspiração é uma coisa que tem que ter observação também. Se você não observa, você não vai ter uma inspiração. Gostou do programa? Então fique com a gente. No próximo Ateliê Sergipe tem mais histórias, mais arte e muita inspiração.